Bom dia, pessoas. Sejam novamente bem-vindos ao nosso canal. Aquilo que você vê é parte de você. Por que eu digo isso? Tudo que você olha, tudo que você vê, aquilo vai para dentro de você. Aquilo vai para dentro do seu cérebro e, consequentemente, cai lá no seu inconsciente. Por que eu digo isso? Porque a maioria das coisas que você vê, você não lembra depois. Você esquece. Porém, aquilo continua lá dentro da sua cabeça, lá no seu inconsciente. E pode não parecer, mas continuará fazendo efeito a longo prazo. Mesmo que você perceba, mas em pequenos detalhes, em pequenas atitudes, você, vez ou outra, vai manifestar nos seus comportamentos, nos seus pensamentos recorrentes, numa fala, aquilo que você viu. Então é por isso que é por isso que por isso que temos que ter muito cuidado com os ambientes que nós frequentamos, muito cuidado com aquilo que a gente costuma ver. Eu não estou dizendo que você não tem que, por exemplo, ver coisas ruins, evitar ver coisas ruins, porque muitas vezes é involuntário. Muitas vezes você está num ambiente, está num lugar e acaba vendo coisas desagradáveis. Querendo ou não, aquilo está dentro de você. Eu vou dar um exemplo simples, por exemplo. Há pessoas que não gostam de arrumar a casa, por exemplo, de arrumar a cama, de forrar a cama, de deixar o quarto bem arrumado. Há pessoas assim. Então, nota-se que ela está repetindo um padrão. Ela está repetindo um padrão, ela fica repetindo um padrão que vai afetar toda a vida dela de uma forma negativa. Exemplo, você chega na casa de uma pessoa, aí você vê tudo bagunçado, tudo sujo. Aquilo entrou em você, aquilo foi para dentro de você. Em qualquer, em qualquer nível, em diversos níveis, aquilo vai te fazer um efeito negativo, vai te trazer um efeito negativo. Agora, há uma forma de minimizar esses efeitos, que é qual? É você ter uma visão proativa. O que é isso? É você olhar uma situação desagradável, um espaço bagunçado ou sujo, e você visualizar como se tivesse arrumado. Você ser proativo. É você ressignificar aquilo que você está vendo. Por exemplo, nós crescemos sendo condicionados por nossos pais, por nossos parentes, pela escola, pela igreja, por diversos ambientes que frequentamos. E isso moldou o nosso caráter, moldou inclusive o nosso comportamento ao longo do tempo. Tudo que nós falamos, fazemos, o modo como agimos, nada mais é do que o reflexo dos condicionamentos que sofremos ao longo da vida. Nós fomos, digamos, nós fomos forjados ao longo do tempo. E esses condicionamentos, eles continuam, essas programações, vou dizer assim para ficar mais simples, essas programações, elas continuam acontecendo até o dia em que nós, até o dia que nós viermos a morrer. É assim que funciona. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os ambientes que frequentamos, com as pessoas com as quais convivemos e principalmente dentro da nossa própria casa.
temos que ter muito cuidado com o que nós temos dentro das nossas casas. Isso não é questão mística, questão religiosa, questão é, filosófica, não. É uma questão prática, uma questão verdadeira, real. E isso você pode ver na sua própria vida. Eu tenho certeza que você, ao estar ouvindo isso, que eu estou falando nesse exato momento, você vai se identificar, você vai ver que muita coisa nada mais é do que a repetição daquilo que você foi condicionado. Você está na rua, você, por exemplo, costuma passar todos os dias em lugares onde há muitos mendigos. Não estou dizendo que você precisa discriminar mendigos, não, de forma alguma. Mas se você costuma ver sempre aquilo, o primeiro efeito que você vai sentir é o quê? É qual? Você vai começar a achar normal aquilo, você começa a normalizar aquela situação. De ver mendigos, por exemplo, ou de ver pessoas mortas. Você vai começar a normalizar aquela situação. Quando a isso se dá o nome de entorpecimento mental. Quando você entra nesse estágio, aquilo já passou a fazer parte de você. Aquilo já passou a fazer parte de você. E de algum modo, em algum nível, aquilo vai forjar o seu comportamento. Em algum nível. Há pessoas que, não vou dizer que a pessoa vai virar mendigo, não é isso, ou que vai morrer, não. Mas aquilo vai influenciar o seu comportamento de alguma forma. E há sim casos em que a pessoa realmente se torna aquilo com que muito lidar. Há casos realmente assim. Não é a regra geral, mas há casos sim. Mas em algum nível aquilo vai forjar o seu comportamento. Aquilo vai influenciar o seu comportamento. Dentro de casa, com outras pessoas. Então há que ter muito cuidado com as coisas que você costuma ver. Porque a gente não absorve as coisas apenas pela boca, apenas pelo nariz, apenas pela pele. A gente absorve também pelos olhos. Nós somos captadores do meio em que estamos. E mais ainda, nós somos captadores dos ambientes que principalmente nós vivemos, porque é ali que passamos a maior parte do tempo. Então temos que nos atentar muito a esse fato. Por quê? Porque se não nos atentarmos a esses fatos, a nossa vida será dirigida justamente por essas coisas que absorvemos. Às vezes a pessoa tá ali, é inteligente pra caramba, tá ali vivendo, mas percebe que há vários tropeços, há várias dificuldades, há vários bloqueios. Por quê? E não sabe identificar por que aquilo acontece. Pensa, poxa, mas como eu sou uma pessoa azarada? Por que eu faço tal coisa e não funciona? Por que fulano faz e dá certo? Justamente por causa disso. Porque certos ambientes e certas coisas que você vê, ou seja, que você se alimenta visualmente, auditivamente, ou mesmo até mesmo alimentarmente, aquilo vai influenciar a sua cabeça, vai influenciar você. E muitas vezes pode servir como um bloqueio. Pode às vezes estar bloqueando a tua vida, bloqueando os seus projetos, bloqueando as coisas que você planeja. Então, há que ter muito cuidado com uma coisa que geralmente passa despercebido. A maioria das pessoas não faz nem ideia. Por isso, às vezes, tem gente que acorda de manhã, por exemplo, e não arruma a cama, não tem o hábito de arrumar a cama. Ou seja, é um processo que se retroalimenta. Se retroalimenta. E aquilo a longo prazo vai se expandir por toda a vida daquela pessoa. Ou seja, se a cama está desorganizada, se o quarto está desorganizado,
a cabeça da pessoa também estará desorganizada. E, consequentemente, as outras coisas ao redor também estarão desorganizadas. Um relacionamento, um relacionamento, né? Uma, um trabalho, enfim, a vida se desorganiza. Então, por isso que há algumas culturas, existiram algumas culturas, por exemplo, na Grécia, que eles prezavam muito pelo belo. Por quê? Porque já sabiam desses fenômenos. Então prezavam muito o bom e o belo. Para quê? Para que a mente fosse sã e o corpo também são. Se a pessoa tem o hábito de se alimentar de coisas ruins, não vou dizer que é ruim, porque ruim é uma coisa relativa, de coisas desagradáveis, aquilo fará parte da pessoa e, consequentemente, desorganizará toda a estrutura daquela pessoa, tanto a estrutura física como a estrutura ao redor, seja dentro ou fora de casa. Então é algo que a pessoa, como eu havia dito antes, a pessoa tem que ter uma visão proativa daquilo que vê. Ela tem que olhar com um olhar transformador. Por exemplo, vou repetir. Você viu uma coisa desagradável, você olha como se fosse uma coisa agradável. Você olha e já olha imaginando uma coisa agradável. Para quê? Para que o seu cérebro entenda que você acabou de ver uma coisa agradável. Para que aquilo não interfira em você a longo prazo. Porque não é na hora que você sente o efeito. Não é na hora. É a longo prazo. Tudo que você vê, que você ouve, que você sente fisicamente, que você come, os efeitos serão a longo prazo. E na maioria das vezes, você nem vai perceber. É por isso que existe a terapia. Muitas pessoas fazem terapias para quê? Para tentar se reencontrar, descobrir os motivos pelos quais elas sofrem de certas coisas, pelos motivos que as fazem sentir que há algum bloqueio ali na vida dela. Então, aquilo que você olha, aquilo que você vê, é o que vai ser você. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência, espero que vocês participem aqui do nosso canal, comentem aí embaixo o que vocês gostariam que eu falasse, porque o nosso canal ele aborda diversos temas de filosofia, de política, religião, ciência, espiritualidade. Aqui, como se diz, né, é a gosto do cliente, não é? Mas é óbvio que nós focaremos mais na questão de desenvolvimento pessoal, para que, como eu havia dito no short que eu publiquei, para que vocês tenham um pensamento crítico de verdade, para que possam analisar as coisas como elas de fato são. E aqui nós vamos desmistificar muitas coisas que por aí andam sendo ditas. Porque hoje com o surgimento da internet, há muitos gurus, surgiram-se, era para ser o contrário, né? Era para haver uma desmistificação das coisas. Mas parece que os mitos estão se reforçando. Parece que vão surgindo novos mitos e novos tabus. E aqui nós vamos desmistificar muita coisa. E de modo simples e claro, sem rodeio. Porque essa é a intenção do canal. Então eu gostaria que vocês comentassem embaixo o que gostariam de ouvir aqui. O que gostariam de saber, melhor dizendo. Então fico por aqui.
grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.